Bem-vindo a uma jornada pela vida de Leon Trotsky, uma das figuras mais intrigantes e complexas do século XX. Hoje, em Histórias UOL, mergulharemos fundo na mente de um homem cujas ideias e ações deixaram uma marca indelével na história mundial. Mas quem realmente foi Leon Trotsky? Ele era apenas um revolucionário ou algo mais profundo, um verdadeiro crente em sua causa? Ao assistir este vídeo, você não apenas ganhará insights históricos, mas também uma compreensão mais profunda sobre a natureza da crença e dedicação frente à adversidade. Exploraremos como a busca incansável de Trotsky por seus ideais pode nos ensinar sobre o poder da convicção e os sacrifícios que isso envolve. Seja você um estudante de história, um buscador de contos motivacionais ou alguém navegando suas próprias batalhas ideológicas, há algo nesta história para você. Está pronto para desafiar suas perspectivas e talvez traçar paralelos com as questões e lutas da sua própria vida? Como a dedicação a uma causa molda o destino de uma pessoa e o que podemos aprender com os sacrifícios feitos por aqueles que ousam sonhar grande? Fique conosco enquanto desvendamos a vida de Leon Trotsky, o verdadeiro crente do comunismo. Lev Davidovich Bronstein, mais conhecido como Leon Trotsky, nasceu no dia 7 de novembro de 1879, em Yankova, na Ucrânia. Filho de David e Anna Bronstein, agricultores trabalhadores. Como o quinto filho, Lev passou seus primeiros anos na fazenda, aprendendo Surzik, uma mistura de russo e ucraniano, com seus pais antes de frequentar uma escola particular ucraniano-judaica em Odessa aos 8 anos. Embora inicialmente tenha lutado com o idioma Yiddish, ele logo se destacou, especialmente após ser transferido para uma escola estadual russa. Na escola secundária St. Paul, Lev se destacou academicamente e desenvolveu uma reputação como pensador independente, frequentemente desafiando visões convencionais sobre a sociedade, inspirado em suas leituras de Tolstói e Dostoiévski. Essa rebelião intelectual às vezes frustrava seus professores. Após se formar aos 17 anos, Lev mudou-se para Nikolaev, um centro de atividade revolucionária. Lá, ele conheceu Alexandra Sokolovskaya, uma revolucionária experiente que desafiou suas visões sobre o marxismo, convertendo-o definitivamente à causa através de debates acalorados. A conexão deles se aprofundou rapidamente, mas seu relacionamento incipiente foi interrompido quando Lev foi preso, em janeiro de 1898, por apoiar uma greve. Nos 2 anos seguintes, Lev enfrentou várias prisões, mas conseguiu se casar com Alexandra em 1900. Logo depois, Alexandra foi exilada na Sibéria por suas atividades, e Lev a seguiu voluntariamente. No ambiente severo da Sibéria, o casal teve 2 filhas, Zenaida e Nina. Após 2 anos, cansado das condições severas, Lev planejou sua fuga, deixando Alexandra e suas filhas para trás para se juntar novamente ao movimento revolucionário, agora totalmente comprometido com o comunismo marxista. Na imensidão sombreada da região de Irkutsk, na Sibéria, Lev embarcou em uma jornada que mudaria sua vida. No frio cortante, ele adquiriu um passaporte roubado, um portal para suas futuras façanhas. Com um traço ousado de sua caneta, ele se transformou em Leon Trotsky, gravando a nova identidade nas páginas nítidas do documento ilícito. Com o coração voltado para ideais radicais, Trotsky viajou para Londres, impulsionado pelo fervoroso desejo de absorver os ensinamentos de Vladimir Lenin, o ponta de lança do marxismo russo. Ao chegar, a conexão entre Trotsky e Lenin foi elétrica. Reconhecendo um intelecto ardente e um zelo revolucionário compartilhado, Lenin rapidamente atraiu Trotsky para seu círculo íntimo, confiando-lhe o papel vital de contribuir para o Manifesto Comunista por meio do jornal Iskra. A confiança de Lenin em Trotsky cresceu rapidamente, levando-o a enviar Trotsky em uma missão crítica pela Europa. Sua tarefa era arrecadar apoio financeiro e propagar o ethos comunista. Durante o capítulo parisiense de sua turnê, a vida de Trotsky tomou um rumo inesperado. Lá, em meio ao fervor giratório do discurso político, ele encontrou Natalia Sedova. Apesar das complexidades de seus laços matrimoniais existentes com Alexandra, Trotsky e Natalia foram irresistivelmente atraídos um pelo outro, unindo-se rapidamente em casamento. Com Natalia ao seu lado, Trotsky retornou a Londres, onde esculpiram uma existência doméstica. No entanto, a domesticidade foi breve, pois Trotsky logo foi lançado na contenda política do 2º Congresso do Partido Operário Democrático. O Congresso zumbia com intenso debate sobre o cisma ideológico que havia dividido o Partido Comunista Russo em 2 facções, os mencheviques e os bolcheviques. Os mencheviques, defensores da reforma gradual, entraram em conflito com os bolcheviques, cuja visão radical pedia uma reforma imediata da ordem social, preparados até para uma insurreição violenta se necessário. Esses nomes, menchevique significando homens da minoria e bolchevique traduzindo para homens da maioria, destacavam as disparidades em suas bases de apoio.
Lenin defendia a causa bolchevique, propondo uma estrutura de poder centralizada para exercer controle sobre o proletariado, uma noção que incomodava profundamente Trotsky. Ele temia que isso espelhasse a opressão capitalista que pretendiam desmantelar. Nos anos seguintes, Trotsky se encontraria lutando com esse dilema, esforçando-se para reparar a crescente fissura entre o fervor dos bolcheviques e a cautela dos mencheviques, enquanto navegava pelas águas tumultuadas da política revolucionária. Em 1905, a Rússia estava abalada após uma derrota marcante para o Japão na crucial Batalha de Tsushima. Esse desastre militar debilitou a economia russa e incitou uma ampla agitação civil. Na gelada manhã do dia 22 de janeiro, um mar de rostos descontentes convergiu diante do ornamentado Palácio de Inverno do Czar Nicolau II, buscando reparação em um protesto solene e pacífico. Inflexível, Nicolau enviou sua cavalaria, que dispersou impiedosamente a multidão, deixando um rastro de vítimas civis em seu caminho. As ruas de São Petersburgo foram manchadas de sangue, despertando uma fúria em toda a nação. Entre o luto nacional, os bolcheviques encontraram um sombrio motivo para a celebração. Eles interpretaram os eventos do dia como o catalisador que acenderia as chamas de uma revolução comunista. Nos meses seguintes, o otimismo deles parecia justificado à medida que os protestos cresciam até se transformarem em uma grande greve geral em outubro de 1905. Durante esse período tumultuado, líderes bolcheviques mobilizavam fervorosamente uma resistência estruturada. Central a esse esforço estavam Lenin e Trotsky, que se posicionaram estrategicamente em São Petersburgo. Trotsky, em particular, assumiu um papel proativo, formando assembleias especiais de trabalhadores destinadas a tomar controle de regiões-chave para estabelecê-las sob a governança de conselhos de trabalhadores, conhecidos em russo como soviéticos. Sua maior conquista foi a criação do primeiro soviético em São Petersburgo, onde assumiu o papel crucial de presidente. No entanto, esse fervor revolucionário não passaria sem desafios. Logo, a região foi cercada pelo exército czarista e Trotsky foi capturado. Preso por quase um ano, ele eventualmente foi a julgamento, acusado de liderar uma insurreição armada. Em seu julgamento, Trotsky fez uma fervorosa defesa, advogando eloquentemente pelos méritos do marxismo. Apesar de seu apelo apaixonado, foi considerado culpado, sentenciado ao exílio nos recônditos da Sibéria, um resultado que, embora pretendesse silenciá-lo, apenas serviu para fortalecer sua resolução. Trotsky determinou que não havia maneira dele retornar ao deserto siberiano. Em janeiro de 1907, ele escapou enquanto era transportado para seu local de banimento. Pela segunda vez, ele seguiu para Londres. No entanto, em poucas semanas, ele se mudou para Viena, na Áustria. Lá, começou a trabalhar para o jornal de propaganda comunista, Pravda. Financiar a publicação contínua do Pravda era um desafio constante. Em 1909, Trotsky pediu que o Comitê Central Bolchevique injetasse fundos para manter o jornal ativo. Lenin, agora à frente dos bolcheviques, concordou, mas apenas sob a condição de que um bolchevique fosse colocado como editor assistente. Isso significava que as visões moderadas que Trotsky havia conseguido infundir no jornal não seriam mais aceitáveis. A partir de 1910, o Pravda tornou-se o porta-voz do comunismo bolchevique. As tensões entre os bolcheviques e os mencheviques continuaram a causar divisão. Em 1912, Lenin iniciou uma purga para remover as vozes moderadas. Trotsky permaneceu em oposição às ações mais radicais dos bolcheviques, como os roubos armados a bancos para financiar o partido. Ele organizou uma conferência de unificação para reunir as facções, mas isso foi um fracasso. Ao longo do ano de 1912, Trotsky contribuiu para várias publicações radicais proeminentes russas e ucranianas. Sua jornada jornalística o levou à Guerra dos Balcãs em setembro como correspondente. Com o início da Primeira Guerra Mundial, Trotsky se mudou da Áustria para a Suíça e, posteriormente, para Paris. Deste ponto de vista europeu, ele escreveu críticas veementes contra a guerra, articulando o sofrimento dos trabalhadores em todo o mundo coagidos a um conflito fratricida por seus soberanos. Essa postura não foi bem aceita pelas autoridades francesas, resultando em sua expulsão no dia 31 de março de 1916. Trotsky então buscou refúgio brevemente na Espanha, apenas para enfrentar a deportação novamente devido a seus escritos inflexíveis. Em 1917, Trotsky chegou à cidade de Nova York no dia 13 de janeiro e se instalou em um modesto apartamento no Bronx, continuando seu jornalismo com várias publicações russas. Apenas um mês depois, ele soube da derrubada do czar Nicolau II e prontamente decidiu retornar à Rússia para engajar-se nas mudanças sísmicas de governança.
Partindo do porto de Nova York a bordo do navio SS Christiania Fjord, no dia 27 de março de 1917, sua jornada foi abruptamente interrompida pela Marinha Britânica em Halifax, na Nova Escócia, onde foi detido por um mês. Graças aos esforços diplomáticos do ministro das Relações Exteriores russo, Trotsky foi eventualmente libertado e continuou sua passagem para a Rússia. Após a queda do czar Nicolau, um governo provisório supostamente neutro foi estabelecido até que um governo mais permanente pudesse ser formado. Trotsky chegou a São Petersburgo no dia 17 de maio de 1917. Ele logo se tornou um orador popular em assembleias municipais e fábricas, enquanto os vários elementos políticos disputavam o poder. Sua frase de efeito incorporava 3 princípios-chave de sua visão revolucionária. Elas eram: primeiro, desconfiar da burguesia; segundo, controlar nossos próprios líderes; e terceiro, ter confiança em nossas próprias forças revolucionárias. Os bolcheviques lutaram por mudanças mais radicais do que o governo do Estado, ou Duma, previa. Trotsky alinhou-se com os bolcheviques. Ele acabou sendo preso no dia 7 de agosto por seu envolvimento em uma manifestação bolchevique e acabou passando 40 dias na prisão. No dia 8 de outubro, com o apoio bolchevique ganhando ascendência, Trotsky foi eleito governador do Soviete de São Petersburgo pela segunda vez. Até o final do ano, o governo provisório havia falhado. Consequentemente, acabou sendo substituído pelos bolcheviques, com Lenin à frente. O segundo homem mais poderoso do partido era Leon Trotsky. No turbilhão que se seguiu à Revolução Bolchevique, retirar a Rússia do redemoinho da Primeira Guerra Mundial tornou-se uma urgência para o novo governo. Leon Trotsky, recém-nomeado Comissário do Povo para Assuntos Estrangeiros, foi colocado à frente desse desafio assustador. No dia 2 de dezembro de 1917, sob sua negociação, os bolcheviques declararam um cessar-fogo com as poderosas potências centrais: Alemanha, Áustria-Hungria e Turquia. No entanto, o cessar das hostilidades foi apenas o começo. Negociações intensas seguiram, com Trotsky enfrentando os delegados das potências centrais em uma sala marcada pela tensão. Os alemães, aproveitando sua posição, apresentaram exigências severas. A Rússia deveria renunciar a todas as reivindicações sobre Ucrânia, Polônia, Lituânia e partes significativas da Letônia e Bielorrússia. A audácia dessas demandas pegou Trotsky de surpresa. A gravidade da situação pesou sobre ele, consciente das opções limitadas à sua disposição. De volta ao país, a promessa dos bolcheviques de retirar a Rússia da guerra ressoou profundamente com uma população exausta pela guerra, criando uma grande expectativa e pressão. Com o coração pesado, Trotsky transmitiu os termos duros a Lenin. Ambos os líderes, apesar de suas reservas, viam pouco espaço para manobra e sentiam-se compelidos a aceitar. A reação dentro do governo bolchevique foi explosiva quando os termos foram divulgados. Indignação e incredulidade percorreram as fileiras. Eles acabaram conseguindo convencer tanto Trotsky quanto Lenin a não assinarem o armistício. No final, Trotsky decidiu simplesmente retirar-se das hostilidades sem o benefício de um acordo de armistício. Ele explicou: declaramos que encerramos a guerra, mas não assinamos a paz. Eles não serão capazes de fazer uma ofensiva contra nós. Se nos atacarem, nossa posição não será pior do que agora. Foi uma aposta que Trotsky imediatamente se arrependeu. No dia 18 de fevereiro de 1918, as forças da Áustria e da Alemanha invadiram a Rússia. Eles encontraram as fronteiras completamente indefesas. Ao ouvir a notícia, Trotsky ficou atônito. Ele enviou uma mensagem ao embaixador alemão dizendo: pedimos esclarecimentos sobre esse mal-entendido. Mas não houve mal-entendido nenhum. No dia seguinte, Trotsky foi ordenado por Lenin a aceitar as condições originais alemãs para o armistício. Em meio ao caos turbulento da Rússia pós-Primeira Guerra Mundial, Trotsky ascendeu ao posto de comandante-em-chefe das Forças Armadas Russas, após a retirada da Rússia do conflito. No entanto, a tranquilidade foi breve, pois as legiões tchecoslovacas, a caminho de casa, iniciaram uma revolta contra o governo bolchevique. Sua insurgência catalisou a formação do formidável Exército Branco, que rapidamente ganhou ímpeto. A situação escalou quando Kazan, um posto estratégico, caiu para o Exército Branco. Determinado a compreender a amplitude da ameaça, Trotsky embarcou em um trem rumo à região problemática. Sua jornada, no entanto, foi abruptamente interrompida em Sviajsk, pouco antes de seu destino, quando as forças do Exército Branco cercaram a área. Por 25 dias angustiantes, Trotsky e seu contingente resistiram a um assalto implacável, com sua situação se tornando cada vez mais precária até que conseguiram uma fuga ousada, retornando à relativa segurança de São Petersburgo. Enquanto isso, ao norte, a Guarda Branca finlandesa se aproximava de Ekaterimburgo, com o objetivo de libertar o czar Nicolau II e sua família.
Tragicamente, eles chegaram tarde demais. Uma ordem da hierarquia bolchevique tinha mandado executar a família real, um ato sombrio que foi prontamente realizado, selando o destino da cidade. Com o início de 1919, a Rússia se encontrava assediada por guerras civis enquanto lutava com uma tríade devastadora de doenças, fome e pobreza. Nações europeias, sentindo a oportunidade, circulavam como abutres. Em outubro, o Exército Branco estava batendo as portas de São Petersburgo, compelindo o governo soviético a ordenar uma retirada estratégica. Trotsky, veementemente oposto à rendição, mobilizou seus seguidores, instando-os a defender a cidade até o último homem. Sua liderança dinâmica e espírito indomável reenergizaram as tropas soviéticas, que conseguiram não apenas manter sua posição, mas, eventualmente, repelir os avanços do Exército Branco. O conflito se arrastou até o final de 1920, com o Exército Branco finalmente encurralado na Sibéria. Os bolcheviques, agora seguros em seu poder, começaram a consolidar seu governo. No entanto, a paisagem de liderança mudou dramaticamente quando Vladimir Lenin sofreu um derrame grave em maio de 1922. Trotsky estava posicionado para sucedê-lo. No entanto, nas sombras da hierarquia bolchevique, um homem estava silenciosamente se manobrando para o poder. O nome dele? Joseph Stalin. Joseph Stalin era um lutador de rua e um valentão que havia se insinuado para se tornar o secretário-geral da União Soviética na época da morte de Lenin. A posição não detinha qualquer poder real, com todas as suas ações sendo controladas pelo Comitê Executivo ou Politburo. No final de 1922, Lenin havia se recuperado o suficiente para enviar uma nota ao Politburo, dando suas opiniões sobre um sucessor. Ele afirmou que Trotsky tinha uma personalidade mais forte que Stalin, mas que era muito propenso a agir unilateralmente sem consultar o restante do conselho. Quanto a Stalin, Trotsky o considerava muito rude, demasiadamente implacável e intolerante. Lenin se manteve até 21 de janeiro de 1924. Durante esse tempo, ficou claro para Stalin que o líder moribundo favorecia Trotsky em detrimento dele. Isso levou-o a embarcar em uma campanha implacável para desacreditar Trotsky. Ele afirmou que Trotsky estava tentando causar divisões dentro do partido ao tentar expulsar a velha guarda em favor de membros mais jovens que estavam mais inclinados à sua vontade. Stalin conseguiu que um livro que Trotsky havia escrito em 1923 fosse banido da venda, como sendo anti-leninista, embora não fosse nada disso. As críticas abertas e constantes a Trotsky resultaram na perda de seus 2 cargos como presidente do Conselho de Guerra e comissário do Povo para a Guerra e a Marinha. Depois de passar quase todo o ano de 1925 sem um emprego, Trotsky foi chamado de volta em 1926 e recebeu 3 cargos. No entanto, Stalin interferiu tanto que ele renunciou a 2 deles, mantendo apenas a posição de presidente do Comitê de Concessões. Mas Stalin ainda não havia terminado com Trotsky. No dia 12 de novembro de 1927, ele o expulsou do Partido Comunista e depois o exilou para o Cazaquistão. 3 meses depois, ele foi completamente banido de viver na União Soviética. Guardas soviéticos o forçaram a entrar em um trem, mas não lhe disseram para onde ele estava indo. Após entrar em greve de fome, finalmente lhe informaram que ele estava a caminho da Turquia. Isso enfureceu Trotsky, que estava convencido de que o regime anticomunista tiraria sua vida imediatamente. Ele enviou uma mensagem ao Comitê Central pedindo uma mudança de coração, mas não houve resposta. Surpreendentemente, os turcos trataram Trotsky com o maior respeito. Ele recebeu uma casa para morar com sua esposa Natália e seu filho Lev. De sua nova base, ele começou a escrever sobre a situação dentro da União Soviética e, especificamente, sobre as falhas de Stalin. Ele não se conteve, escrevendo o seguinte em um artigo intitulado "O que é Stalin?". Seu horizonte político é extremamente estreito. Ele tem a mentalidade de um empirista obstinado, desprovido de imaginação criativa. Esses escritos foram publicados em jornais ao redor do mundo. Sabendo o que sabemos agora sobre a personalidade de Stalin, é surpreendente que ele não tenha mandado matar Trotsky imediatamente. Mas fazer isso teria trazido a condenação do mundo sobre Stalin. Como resultado, ele procurou silenciar Trotsky, enviando-o para um exílio mais profundo. Os turcos receberam ordens para remover Trotsky para a ilha de Príncipe. Após um ano lá, ele conseguiu asilo político na França. Os franceses não permitiram que Trotsky morasse em Paris, então ele se estabeleceu na comunidade costeira de Voia. Ele passou quase 2 anos lá, mas então as relações franco-soviéticas melhoraram e o governo foi pressionado a deportá-lo. Por um ano ele ficou na Noruega com o jornalista Konrad Knudsen.
Enquanto estava lá, ele escreveu A Revolução Traída, que destacou ainda mais as falhas de Stalin. Stalin, furioso, pressionou o governo norueguês, e Trotsky foi mais uma vez deportado. Ele, sua esposa e filho agora seguiram para o que seria o destino final de Trotsky, o México. Por pouco mais de 2 anos, de janeiro de 1937 a abril de 1939, eles viveram com os artistas Diego Rivera e sua esposa Frida Kahlo. Durante esse tempo, Trotsky teve um caso com Frida, mesmo morando sob o mesmo teto que sua esposa e filho. Em abril de 1939, os Trotsky se mudaram para sua própria casa a algumas ruas de distância de Diego e Frida. Foi aqui que ele escreveu seu ataque mais forte a Stalin até então. O artigo foi intitulado Hitler e Stalin. Nele, Trotsky escreveu sobre a hipocrisia de Stalin ao assinar um pacto de não agressão com Hitler. Nos últimos 3 anos, Stalin rotulou todos os companheiros de armas de Lenin como agentes de Hitler. Tendo destruído o Partido do Exército e arrancado o exército, Stalin agora está abertamente avançando sua candidatura como principal agente de Hitler. Convencido de seu destino iminente nas mãos de Stalin, Trotsky redigiu o que chamou de Testamento de Trotsky em 27 de fevereiro de 1940, afirmando firmemente sua fidelidade ao partido apesar das ameaças iminentes. À medida que a década de 1940 avançava, a ameaça se materializava dramaticamente quando a NKVD, a polícia secreta de Stalin, lançou uma invasão na casa de Trotsky. Seu detalhe de segurança repeliu bravamente o ataque. Na esteira dessa agressão, Trotsky escreveu: Stalin busca minha morte, no dia 8 de junho de 1940, profetizando mais tentativas de assassinato. Tragicamente, no dia 20 de agosto de 1940, sua previsão se concretizou quando um assassino infiltrou-se em seu estudo e o atingiu com um picador de gelo. Exibindo uma resiliência notável, Trotsky combateu seu agressor tempo suficiente para seus guarda-costas intervirem. Apesar de ser urgentemente transportado para um hospital local, sua sobrevivência era algo difícil. Conforme James P. Cannon, líder do Partido dos Trabalhadores Socialistas nos Estados Unidos, a declaração final de Trotsky foi: "Não sobreviverei a este ataque." Stalin finalmente realizou a tarefa que tentou sem sucesso antes. Trotsky acabou não resistindo aos ferimentos e faleceu no dia seguinte. Descubra mais! Confira os links fixados na descrição para encontrar conteúdos exclusivos e surpresas só para você. Não perca! Agora nos conte nos comentários, as ideias de Trotsky influenciaram muitos movimentos em todo o mundo. Qual aspecto de sua filosofia você acha que é mais relevante hoje e por quê? Se tiverem mais temas para nos sugerir, nos conte nos comentários. Não se esqueçam de curtir e se inscrever em nosso canal. E mais uma vez, muito obrigado por assistirem a Histórias UOL.